Senhor. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo que nele crer, mas tenha vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, boa noite a todos e todas. Boa noite. Hoje nós celebramos a solenidade da Santíssima Trindade. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, uma comunidade de Deus. Essa comunidade é a perfeita comunidade, onde tem perfeito amor, perfeita harmonia, tudo em perfeição. Então, nós somos chamados a imitar esta comunidade de Deus e aí seguir essa caminhada como povo de Deus. Quando nós falamos, a frase principal, falamos sobre Deus, Deus é o amor. Não é assim falamos? Deus é amor. Mas Deus, quando nós falamos ainda mais, nós falamos Deus é onisciente. O que é onisciente? O único que sabe todas as coisas. Não é assim? Quando éramos crianças, as nossos avós diziam, olha, Deus sabe todas as coisas. Não mente, agora não, né? Entenderam assim, né? Diziam, né, gente? Então, Deus é onisciente. Deus também é onipresente. Onipresente significa presente em todos os lugares. O único que está em todos os lugares. E também Deus é onipotente. Onipotente significa o único que tem poder infinito. E aí, resumindo tudo isso, nós falamos Deus é amor. Esse amor de Deus, quando nós falamos, é Deus que nos ama infinitamente. Então, amor de Deus é infinito, não tem limite para nos amar. Deus ama infinitamente, apesar de nossas fraquezas, limitações, pequenez, mas Deus nos ama infinitamente. E Deus, então nós falamos também, o amor de Deus é incondicional, não tem condição para amar. Deus ama cada um de nós, porque Ele nos criou na sua imagem e semelhança. Então, esse amor de Deus não tem condição. Ele ama porque Ele ama. Ele é amor. E também, o amor de Deus é sempre fiel. Então, fidelidade é marca de Deus. Deus sempre foi fiel para o povo, para seu povo.
aquele que ele criou. Aquele que ele criou na sua imagem e semelhança. Então, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, hoje, então, celebramos então essa solenidade da Santíssima Trindade. Então, essa Santíssima Trindade, quando nós falamos Pai, Pai e é Criador de todas as coisas. Ele criou o céu e a terra. E o Filho é Salvador da humanidade, Ele é Redentor. E o Espírito Santo é santificador, Ele santifica todas as coisas. Então, baseado nisso, nós podemos olhar as leituras de hoje, que nós acabamos de ouvir. Na primeira leitura de hoje, do livro do Êxodo, o Moisés encontrou Deus, e aí ele manifesta em 3 maneiras, né, fazendo essa aliança. Quando Deus faz aliança, então essa aliança marcada por sua misericórdia, marcado por fidelidade e marcado por perdão. Então isso que nós podemos olhar na primeira leitura de hoje. Moisés levantou e ainda subiu aos Monte Sinai. E como o Senhor lhe havia mandado, e levou com ele 2 tábuas. 2 tábuas significa 10 mandamentos que ele recebeu de Deus para o povo de Deus. Então, 2 tábuas de pedra, então 10 mandamentos. Então, olha, ainda mais, o Senhor desceu da nuvem e aí ali, né, permaneceu com Moisés. Então, este é o nome do Senhor. Então, o Senhor, né, então, ele confirma Deus misericordioso, né, e também clemente, paciente, rico em bondade e fiel. Então, Deus é isso. Será que nós conseguimos ter essa experiência de Deus cada dia de nossa vida? Então, assim, ainda mais nessa leitura nós acabamos de ouvir, seguindo, embora que seja um povo de cabeça dura porque o povo não entendeu realmente o projeto de Deus. O povo foi infiel ao projeto de Deus. O povo muitas vezes abandonou Deus na sua vida. O povo murmurou. O povo que não quis fazer a vontade do Senhor. O povo muitas vezes não queria adorar o verdadeiro Deus. E aí eles fizeram um bezerro. E aí adoraram falsos deuses. Então assim, esse povo foi um cabeça dura. Mesmo assim, Moisés pedindo, perdoa nossas culpas e os nossos pecados e acolhe-nos como propriedade tua. Moisés está pedindo para Deus, povo de cabeça dura. Será que somos cabeça dura? Muitas vezes somos sim, né, gente? Muitas vezes nós achamos que tudo que eu falo, eu penso, é tudo certo. E outra pessoa, né, o que pensa, o que, né, age, às vezes, nem muita importância. Né? O povo de cabeça dura. Povo de cabeça dura significa, muitas vezes, não quer acolher a palavra do Senhor. Muitas vezes não entende um projeto de Deus. Muitas vezes nós queremos fazer nossa própria vontade. Então, o povo de cabeça dura tem que mudar. E mudar por amor a Deus. E aí, esse Deus é misericordioso. Esse Deus é fiel para sempre. Esse Deus perdoa sempre. Então, isso que é a primeira leitura de hoje. Essa bonita leitura nós acabamos de ouvir. E no Evangelho de hoje, nós acabamos de ouvir a palavra de São João. O São João, né, fala para nós, dizendo que Deus amou tanto o mundo,
Deus amou tanto, né, quanto até que Ele deu seu Filho único, unigênito, e enviou para o mundo esse amor de Deus. E para quê? Para que aqueles que creem nele não morram. E aí, de fato, Deus não enviou seu Filho para condenar o mundo. Deus não quis condenar o mundo. Não, Deus não condena o mundo. Deus não condena ninguém. Mas Deus ama. Agora, para amar também, significa, na leitura do Evangelho, que é falado, tem que crer. Crer em Cristo Jesus. Sabemos que Ele é o único Salvador da humanidade. Ele é o único mediador entre Deus Pai e conosco. Entenderam? Então Deus enviou o seu único Filho para este mundo, para que todos creem nele. Aqueles que não creem, então, são condenados. Estão condenados porque não acreditaram no Filho unigênito. Então somos chamados hoje ainda mais crer esse Filho unigênito que é Jesus Cristo. É Salvador da humanidade. Aquele que morreu na cruz e entregou a sua vida para cada um de nós. Então esse é Deus, é que Deus nos ama. Agora nosso papel é crer. Crer significa somos salvos. Somos amados ainda mais. Somos acolhidos por Deus. Então, Deus sempre está presente na nossa vida. Então, o nosso papel é crer o Filho unigênito Cristo Jesus. E assim, a segunda leitura de hoje nós acabamos de ouvir também carta de São Paulo aos Coríntios, a comunidade de Coríntios. São Paulo exorta para esta comunidade: irmãos, alegrai-vos, trabalhai no vosso aperfeiçoamento. Trabalhai no vosso aperfeiçoamento. E também encorajai-vos, cultivai a concórdia, não é discórdia, cultivai-o, né? A concórdia, vivei em paz, né? Vivei em paz. E Deus, o Deus do amor e a paz estará conosco. Então, São Paulo fala para essa comunidade de Coríntios, olhamos para essas palavras: encorajai-vos, aperfeiçoai-vos, cultivai a concórdia. E aí assim, vivei em paz. E assim que ele saúda para esse povo, dizendo que a paz, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Essas são palavras ditas, a saudação para a comunidade. É assim que nós iniciamos a missa, invocando Santíssima Trindade. Primeiras palavras ditas pelo Padre: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. E nós respondemos o quê? Bendito seja Deus que nos uniu, o amor de Cristo, né? O bendito seja Deus, aqueles que uniu-nos no amor de seu próprio Filho Jesus Cristo. E Cristo nos une, Cristo nos abençoa. Entenderam? Então isso é esse amor de Deus que nós devemos permanecer. E aí devemos ter essa experiência de Jesus em nossa vida. Então, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, quando nós celebramos festa da comunidade, como hoje, solenidade de Santíssima Trindade, nós celebramos então a festa desta comunidade. A comunidade de Deus é perfeita comunidade, perfeito amor existe. Esse Deus é maravilhoso. Muitas vezes não conseguimos compreender totalmente, né, o mistério da Santíssima Trindade. Há muitas vezes, na verdade sempre,
nunca conseguimos compreender totalmente o Deus. Uma vez, Santo Agostinho queria entender a totalidade do mistério de Deus. O que é Trindade? Como é que é Santíssima Trindade? Então, pensando nisso, ele passeava no beira do mar. De repente, ele viu uma criancinha ali pegando água do mar e pegando numa pequena concha e colocando num pequeno buraco. Cada vez ia para o mar, pegava água na concha e colocava nesse pequeno buraco. E aí, Santo Agostinho perguntou para essa criança: como será possível esvaziar tanta água do mar e colocar num tão pequeno buraco? Então, essa criança era um anjo do Senhor ali, estava presente. Falou para Santo Agostinho: assim também não será possível compreender totalmente o mistério de Deus na sua pequena cabeça. Como a água do mar não tem como esvaziar completamente e colocar num pequeno buraco, assim também nós não conseguimos compreender o mistério de Deus totalmente. Mas nós podemos ter essa experiência de Deus. Essa experiência de Deus pode ser diferenciada para cada um de nós. A experiência de Deus é cada um de nós temos. Mas a experiência não é a mesma experiência. Minha experiência é a única experiência. Essa experiência me leva ainda mais a conhecer a Deus. Essa experiência ainda mais nos ajuda a dedicar a nossa vida para Deus. E ainda mais saber sobre Deus. Entenderam? Por isso que nós sabemos que nós fazemos catequese em nossas vidas, primeira comunhão, crisma, sacramento de outros sacramentos. E assim nós fazemos catequese. Catequese é conhecer a palavra do Senhor. Então, o importante na nossa vida, possamos dedicar ainda mais a conhecer a palavra do Senhor. A palavra do Senhor guia nossas vidas. Hoje em dia, nós temos tantos pastorais e movimentos, mas muitas vezes deixamos atrás a própria palavra de Deus. Nós não queremos refletir e meditar a palavra de Deus. Entenderam? É fundamental que nós conhecemos nosso Deus através da palavra do Senhor, Bíblia. Essa palavra de Deus é que nós devemos ler e meditar todos os dias. Por isso, em nossas comunidades também devemos cultivar esse hábito de meditar a palavra de Deus. Leitura orante da Bíblia nós devemos fazer. Círculos bíblicos nós devemos fazer em nossas comunidades, em nossas famílias também. Importante. Entenderam? Então, isso é nosso papel. Conhecer nosso Deus ainda mais, cada vez mais. Ter essa experiência de Deus em nossa vida. Essa comunidade de Deus é Trindade. Esse mistério que nós podemos conhecer pouco a pouco, cada vez a mais. Apesar de nós não conseguirmos compreender totalmente o mistério de Deus, mas cada vez nós podemos conhecer melhor. Entenderam? E aí, quando nós celebramos a festa da comunidade, é importante também nos lembrar, nosso compromisso, que nós possamos edificar cada vez mais a nossa comunidade. Colaborássemos na nossa comunidade, colaboramos em nossa comunidade de todas as maneiras que é possível, através de pastorais e movimentos da comunidade, através do trabalho missionário da comunidade, os trabalhos que nós temos para servir aos nossos irmãos e irmãs. Entenderam? Então, em 13 dias que nós caminhamos nesse sentido, celebrando a nossa fé, nosso amor, tantas coisas bonitas que nós vivenciamos esses 13 dias. Então agora, hoje, ainda mais, renovar nosso compromisso. No dia de festa do padroeiro da nossa comunidade, Santíssima Trindade. Nosso compromisso é edificar a Igreja de Cristo Jesus. Participar na comunidade.
Hoje em dia, né, nós temos uma dificuldade grande, né, gente? Muitos não querem fazer parte da comunidade. Muitos querem essa experiência de Deus, né, em vários lugares. Mas aí eu digo para vocês, né, como hoje, a palavra do Senhor, segundo a leitura, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós, todos conosco. Esse amor, então, nós, né, sabemos que Deus que nos acolhe dentro da igreja, Deus que nos chamou, Deus que nos ama. Por isso, cada vez mais nós devemos participar na nossa comunidade. Entenderam? Nós sabemos que nós, né, gostamos de bonitas celebrações, né, boas pregações, tudo isso mais, mas nós celebramos cada missa na comunidade o mistério pascal de Jesus. Paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, a partir daí, nós, né, recebemos a comunhão. Recebendo comunhão, nós devemos fazer comunhão entre as pessoas. Entenderam? Então, assim também São Paulo falou, então, trabalhai no vosso aperfeiçoamento, encorajai um ao outro. Nós devemos encorajar um ao outro na comunidade. Cultivar, né, a concórdia. Né, muitas vezes nós, né, ficamos felizes, né, quando tem discórdia na comunidade, quando tem conflito na comunidade, quando, né, tem, né, tantas críticas na comunidade. Às vezes nós achamos que é bem bonito, né, gente? Ao contrário, nós devemos cada vez mais ajudar, né, para que essa comunidade seja uma comunidade de fé, comunidade de fraternidade, comunidade de solidariedade. Né? Então, isso que nós devemos ajudar. E muitas vezes nós temos bastante gente puxar tapete, né? Gente assim, né? Fala, né, gente? Né? Mas muitas vezes nós não queremos colaborar. Por causa de pular não é ruim, pular não é isso, pular não é aquilo. Não é, não é assim? Né? Muitas vezes, né, não importamos essa pessoa, né, a pastor da comunidade. Muitas vezes dizemos graças a Deus, né, em lugar de rezar para essa pessoa, em lugar de, né, ajudar essa pessoa mais ainda a trazer para a nossa comunidade. E nós não preocupamos. A nossa missão é essa, cada vez mais, né, buscar mais e mais em pessoas para a nossa igreja, a nossa comunidade. Por isso, como o Papa Francisco fala, a igreja em saída é isso aí, ir ao encontro do nosso irmão, ir ao encontro de nossa irmã. Entenderam? Então, isso é nosso papel. Entenderam? Então, hoje, quando nós celebramos esta festa da Santíssima Trindade, que nós possamos ainda mais, né, colocar, né, diante da nossa comunidade, nossa vida. Né, colocarmos comunidade como prioridade para a nossa vida. Né, muitas vezes nós gostamos de Guaspamira, outros lugares, né, gente, ou, né, e nós não temos, né, gente a servir a nossa comunidade muitas vezes, né, ou Arauto de Evangelho, outros lugares. Eu acredito que, né, eles celebram, eles, né, tragam bons pregadores, tudo isso mais, mas nós podemos ter essa experiência de Deus em nossa comunidade própria. Apesar de, né, imperfeições que nós, né, temos em nossa comunidade, mas mesmo assim nós podemos, né, fortalecer a nossa comunidade. Isso é importante, entenderam? Eu não estou dizendo que vocês não podem participar, visitar, né, outros lugares. É importante nós termos essa experiência de Deus. Mas essa experiência de Jesus nós devemos trazer para a nossa comunidade. E aperfeiçoar a nossa comunidade, fortalecer a nossa comunidade. Entenderam? Olha aquele, né, ícone de Santíssima Trindade. Quem conhece esse ícone de Santíssima Trindade? Alguém sabe? Explicação? Não? Levanta a mão aí, quem sabe? Mais ou menos. Fábio, explica aí. Né? Nós trazemos tantas vezes na procissão, mas por que nós trazemos na procissão? Ícone de Santíssima Trindade. Fala aí, Fábio. Pega aquele microfone para todos escutar, né? Olha, aqui tem 3 pessoas, vocês vão ver. Né? Cada, né, coisa tão importante é a explicação. Se vocês olharem aqui, né? Esse desenho que está aqui atrás, ele representa o Carvalho de Mambré,
que a gente vê uma passagem bíblica em Gênesis 18, em que Abraão e Sara estão em um deserto, né? Caminhando, e aparece três homens para Abraão e Sara, até que fala que Sara vai ficar grávida, né? E Abraão acolhe esses três anjos. E se você reparar bem, todos aqui apontam para Jesus, que está aqui no centro da imagem. Ela é muito profunda, essa imagem do ícone de Rubilev, né? Um russo que pintou representando a Santíssima Trindade. E ela é muito profunda. Eu ficaria aqui 30 minutos falando para você sobre cada detalhe dessa pintura. Mas o que é mais importante é que todos estão... Só para você reparar, está vendo aqui essa cor escura? E essa cor escura que está na roupa debaixo dos três anjos, todos eles estão apontando para este que está com a roupa verde em destaque, revelando que esse aqui é o Filho de Deus. Ok? Isso aí. Então então vocês vão ver ainda mais importante, três pessoas aqui. Segura aqui, por favor. Então vocês vão ver aqui, mesa. Então aqui tem espaço para entrar. Então esse espaço para entrar significa cada um de nós somos chamados e participar desse banquete. Então por isso que tem espaço ali para, né, na frente ali. Então todos somos chamados, convidados, né, participar nessa, né, comunhão. Por isso a Santíssima Trindade é comunhão. Comunhão perfeita que tem. Então vocês, né, entram e aí ali participam do banquete. Entenderam? E aí também ainda mais essa perna aqui, né, podemos olhar, né, pontado para fora, significa, né, nós somos povo de Deus caminhando, povo de Deus que devemos ir ao encontro do nosso irmão. Entenderam? Povo de Deus que então também é encontrar cada pessoa. Por isso, igreja é caminhante. Somos batizados na comunidade. Nós, então, devemos, né, ir ao encontro do irmão. Por isso, né, Papa Francisco diz, igreja em saída. Entenderam? Isso também é importante, né? Então, ali, né, aqui não tem sombras, vocês já perceberam? Mais uma coisa, a perfeita comunhão existe entre a Santíssima Trindade. Significa, aqui não tem nenhum lugar aparece sombra. Entenderam? Significa a perfeição. Sombra significa, né, um pouco de defeito nós temos, mas na comunhão de Deus é perfeita. A comunhão de Deus é perfeita. Não existe, né, imperfeições, limitações, fraquezas, não existe. É a perfeição completa. Por isso, quando nós trazemos esse ícone, né, na procissão, é cada vez mais aprofundar, né, esse mistério de Deus. Deus é mistério. Nunca conseguimos compreender totalmente o mistério de Deus. Como é que nós podemos dizer, né? Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo, 1 mais 1 é 3, né, matematicamente. Mas Deus é um só, em 3 pessoas. Cada pessoa tem sua própria função. Por isso Deus Pai é Criador. Deus Filho é Redentor. Deus Espírito Santo é Santificador. Entenderam? Então, no início Deus cria céu e a terra. E Ele faz uma aliança com o povo. Deus fez primeira aliança com quem? Deus fez primeira aliança com quem? Não é Abraão. Moisés depois. Hã? Início da Bíblia. Qual é o personagem que aparece? Depois de Adão e Eva. Noé. Não é? Deus fez primeiro aliança com Noé.
Todas essas alianças foram interrompidas. Deus fez aliança com Noé, Deus fez aliança com Abraão, Deus fez aliança com Moisés, Deus fez aliança com José, Deus fez aliança com todos os profetas e profetas, mas todas essas alianças foram interrompidas por causa de infidelidade do povo de Deus. Mesmo assim, Deus é fiel sempre. Deus é fiel sempre. Por isso, nós sabe que nós sabemos na hora de consagração aqui, ainda mais dito, mas Deus fez uma nova e eterna aliança com Cristo Jesus. Então Deus envia seu próprio Filho para salvar a humanidade. Por isso, na hora de consagração, após a consagração, o padre levanta o cálice e diz: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Essas duas palavras são importantíssimas, Deus faz uma nova e eterna aliança com Cristo Jesus, e para que nós participássemos nessa aliança. Então somos de povo de aliança. Então nós devemos ser fiel ao Deus. Entendeu? Isso é projeto de Deus. Fidelidade em primeiro lugar. Uma vez perguntaram para a Madre Teresa de Calcutá, o que Deus espera de nós? Ele respondeu: Deus espera de nós a nossa fidelidade. Somente é fidelidade. Quando nós somos fiéis ao Deus, nós fazemos tudo, para Deus. Então hoje celebramos esta festa da Santíssima Trindade. E logo em seguida, vocês percebem, a festa de Corpus Christi, próxima quinta-feira em nossas comunidades. A igreja colocou essas festas seguidas. Tem sentido profundo, porque quando nós recebemos comunhão, significa corpo e sangue de Jesus Cristo, nós fazemos essa comunhão com Deus. Deus é comunhão, e nós devemos fazer essa comunhão com nossos irmãos e irmãs. Entenderam? Por isso, é importante nós, cada vez mais aproximarmos a mesa do Senhor. Aproximar a mesa do Senhor. Às vezes eu fico tão chateado quando pessoas têm missa na comunidade, mas vão para grupo de oração na outra comunidade. É importante, mas a missa não pode faltar. Entenderam? Quando nós temos a missa na comunidade, pessoas da comunidade vão para participar de outras atividades, outras coisas na comunidade. Entenderam, gente? Mas dá importância para a Santa Missa. Entenderam? Participa nessa banquete do Senhor. Por isso, aquela Santíssima Trindade, olha, aquela mesa está ali, espaço para entrar cada um de nós e participar ali. Fazer parte dessa Santíssima Comunhão. Entenderam? Então isso que é mais importante. Então, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, hoje então nós celebramos esta festa da Santíssima Trindade. E eu gostaria de agradecer todas as pessoas da nossa comunidade, todas as pessoas da nossa paróquia, todos que colaboraram de várias maneiras nesses dias. Entenderam? Na participação nos 13 dias, nas celebrações. Equipe de liturgia, música, equipes, várias equipes, coroinhas, e todo mundo que participou, ajudou, colaborou. Muitas pessoas colaboraram na festa social também. Então isso é bonita expressão que nós deixamos ou manifestamos a nossa fé na comunidade. Entenderam? Então esse espírito, cada vez mais devemos fortalecer. Esse espírito que nos ajuda a fortalecer a nossa comunhão. Esse espírito também, cada vez mais, ajuda-nos a aprofundar a palavra do Senhor. Entenderam? Nós devemos, em primeiro lugar, aprofundar a palavra do Senhor. Quando nos aprofundamos a palavra do Senhor, nós temos essa experiência de Deus ainda mais, cada vez mais. Então, essa experiência de Deus nós devemos trazer, buscar. Então, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, eu termino com essas palavras de São Paulo: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão
o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam todos vós. Amém? Vamos então professar a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Prezados irmãos e irmãs, elevemos as nossas preces e pedidos ao Senhor. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. No livro de Êxodo, Moisés, em diálogo com Deus Pai, disse: Senhor, se é verdade que gozo de teu favor, peço-te e caminha conosco. Santíssima Trindade, perdoai os pecados da tua Igreja Santa e pecadora, e nos conduza ao caminho da morada eterna. Rezemos. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. No Salmo responsorial nos cantamos: a vós louvor, honra e glória eternamente. Santíssima Trindade, abençoai os lábios e abraçai os corações de nossa comunidade para adorar, louvar e glorificar as maravilhas do seu ministério de amor. Rezemos. Santíssima Trindade, que sois um só